Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um Ter Saúde. Olha que trocadilho legal de terça-feira com Ter Saúde. Fala a verdade, esse nome é muito bacana. Nada como humor na vida, né? O humor faz parte da saúde, dá uma boa risada, faz muito bem para a saúde. Então, quero te agradecer pela sua presença, estar aqui. Hoje nós preparamos uma aula muito bacana sobre ferro, um elemento fantástico. Parece que a gente sabe bastante sobre ferro, mas eu tenho certeza que essa aula vai trazer muitas novidades. É muito interessante você assistir com papel e caneta na mão, porque você pode fazer anotações que depois fica mais fácil de lembrar. A gente lembra muito mais daquilo que a gente escreve do que aquilo que a gente só ouve, viu? Quero te convidar para se inscrever no canal, para indicar o canal para um amigo, para uma amiga, para estar sempre aqui com a gente, sugerindo, interagindo. É muito gostoso essa troca que a gente tem por aqui. Eu aprendo muito com vocês e faço muitos temas aqui com as sugestões de vocês. Ah, doutora, fala de ferro, fala de ferritina, fala... E aí eu vou falando aquilo que vocês pediram, tá bom? Bora falar sobre ferro? Bom, ferro é um metal, né? É um elemento mineral metálico que faz parte da hemoglobina. A hemoglobina é o glóbulo vermelho. O nosso sangue, ele tem dois tipos de glóbulos, os brancos, que são as defesas, e os glóbulos vermelhos, que levam nutrientes e oxigênio para a célula e trazem da célula os detritos, ou seja, o lixo da célula e o gás carbônico. E esse glóbulo vermelho só funciona por causa da hemoglobina, que é ferro dependente. Se não tiver ferro, o glóbulo vermelho não funciona direito. Então, olha a importância do ferro na nossa vida. Ele simplesmente alimenta todas as nossas células. A carência do ferro leva à anemia, que a gente chama de ferropriva. E um dos sintomas dela é cansaço, palidez de mucosa, queda de cabelo. E no exame você pode ter uma hemoglobina baixa, um glóbulo vermelho baixo e uma ferritina baixa. A ferritina, ela diz do estoque do ferro. Ela é uma proteína fabricada pelo fígado que é usada para transportar e estocar ferro. Então, quando não tem ferro, o corpo não faz ferritina. Então, por exemplo, uma ferritina de 7 já pode ser um indicativo de transfusão de sangue, para você ter uma ideia, né? E tem gente que realmente, eu já recebi paciente no consultório, tá lá em pé na minha frente, com menos de 7 de hemoglobina. Algumas pessoas toleram mais, mas é um risco de vida, tá? A gente precisa realmente olhar com muito carinho para o ferro, tá? Então, qual a importância dele? Uma é essa, então faz funcionar o glóbulo vermelho, que leva oxigênio e nutriente, e limpa a célula de detritos e gás carbônico. Super importante. Muito importante para os cabelos. Queda de cabelo, tem gente que toma colágeno, tudo bem, é importante. Mas falta de ferro despenca o cabelo, gente. Então pensa em falta de ferro. A pessoa está com queda de cabelo, a primeira coisa que você vai fazer é um hemograma, dosar ferro sérico e ferritina, porque se tiver baixo, você repõe, seu cabelo volta, tá? Claro que queda de cabelo tem muitas outras causas, mas o ferro é uma causa super importante. Unhas fracas e quebradiças, pensa no ferro também, porque o ferro ele leva o nutriente, ele fortalece o tecido. Sem ferro, tá tudo meio fraquinho. Ele é muito importante para o crescimento da criança, que a gente chama de desenvolvimento ponderoestatural, ganhar peso e altura. Criança com anemia cresce pouco, ganha pouco peso. Criança que tem ferro disponível na alimentação, cresce mais, ganha peso, ganha massa muscular com facilidade. Então, se a sua criança não está crescendo, pode ser falta de ferro. E tem uma meninadinha que é meio ruim de comer carne, ou não gosta de comer feijão, ou não gosta de comer verduras escuras, de modo que o aporte de ferro para essa criança pode estar prejudicado. Então, presta atenção que, eventualmente, pode necessitar uma suplementação, tá? Ela melhora muito a apatia e alguns tipos de depressão. Eu sempre falo, pessoa, ela vai ficando triste, vai ficando desanimada, ela não vai chegar para o médico e dizer assim, doutor, acho que estou anêmica, estou com falta de ferro, estou com a ferritina baixa. Não,
ela vai dizer aquilo que é mais óbvio para a cabeça dela. Ah, tô chateado, tô deprimido, tô sem ânimo para nada. E aí se vai num psiquiatra, o psiquiatra fala, tá bom, antidepressivo. E às vezes que a pessoa precisa de um belo aporte de ferro. Porque se o ferro leva nutriente, leva energia, leva oxigênio, se não tem isso, o próprio corpo vai dizendo, olha, fica quieto aí, baixa a sua atividade, porque nós não temos energia para isso. Então você vai ficando cansado, vai ficando apático, vai ficando sem ânimo para nada. A falta do ferro pode causar nas crianças uma diminuição de atenção, porque a criança vai dormir na escola se ela tem anemia. Então ela não rende na escola. Aí a mãe vai achar que já tem TDAH, que tem déficit de atenção, que tem, e que a criança tem anemia, falta de ferro. Presta atenção, gente, pensa no mais simples. A gente, quando vai começar a pesquisar uma doença, um corpo humano, um problema que a pessoa traz, começa do mais simples. Você não vai achar que é a repimboca da parafuseta mais problemática, sendo que o básico não tá previsto, tá? Então, pensa aqui, sua criança diminuiu a atenção, diminuiu o rendimento na escola, faz o exame de sangue, dosa ferro, ferritina. Fundamental na gravidez, porque a gravidez vai fazer o sangue de outro ser inteiro, não é verdade? E também na lactação, porque o ferro da criança, para a criança fazer o glóbulo vermelho dela, inicialmente ela vem do cordão umbilical, quando ela está dentro da barriga da mãe, depois vem do leite, ele vai sair no leite materno. Então é super importante essa mãe estar suplementada para passar para a criança, porque começa ali. Um bom bulbo capilar, um bom desenvolvimento, começa ali, tá bom? Então é fundamental o ferro na gravidez e na lactação. E nas convalescenças. Então, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, dá uma checadinha no ferro para ver se não tem que repor depois. A pessoa teve uma doença, uma gripe, uma infecção bacteriana prolongada, checa depois, porque se você tem ferro, você tem mais energia e aí consegue recuperar melhor. As fontes de ferro, o mais óbvio é a carne vermelha e principalmente fígado. Fígado é aquele, lembra, a gente tinha anemia na infância, a mãe tuchava bife de fígado na gente, a gente batia fígado no liquidificador, Maria. Mas enfim, o fígado realmente é riquíssimo em ferro. Então um bifinho de fígado, se você tiver com anemia ou se a criança tiver com anemia, ajuda. Mas qualquer carne vermelha tem ferro. Ovos também tem bastante ferro e todas as vísceras de animais têm bastante ferro. Tá, a pessoa não quer comer carne, não gosta, é vegetariana, é vegana, não quer comer carne, doutora Marta. Tá bom, então você vai procurar fontes vegetais de ferro, que são basicamente feijão, tem bastante ferro, beterraba tem bastante ferro. Sabe onde mais tem ferro na beterraba? Nas folhas, que é justamente o que a gente joga fora. Você vai lá no coisa, aquela folhagem linda de beterraba, você pede pro cara da feira tirar e você leva só o bulbinho. Aqui tem um pouquinho de ferro também ali, não vou dizer que não tem, mas a folha tem muito. E a folha é uma delícia, você pode comer como salada ou você pode refogar, fica parecendo couve. Tem muito ferro ali. E quer um truque para melhorar a absorção do ferro dos alimentos? É um pouquinho de limão. Se você pinga um pouquinho de limão nessa folhagem, você vai ter maior absorção. Ou se você toma um pouquinho de suco de limão junto, não precisa ser muito, né? Um shotzinho de água com limão junto com a alimentação, principalmente os vegetarianos. Por quê? Porque a fibra dificulta a absorção. Então tem ferro ali, no feijão, na folha da beterraba, nas verduras escuras, mas a própria fibra às vezes dificulta um pouquinho a absorção. Então põe umas gotinhas de limão, que o limão ajuda na absorção de ferro. Tanto que os compostos de reposição de ferro, a gente manda tomar com vitamina C, porque é a vitamina C do limão que ajuda, tá? A fazer isso. Bom, o corpo dificilmente ele tem excesso de ferro naturalmente, a não ser que as pessoas sejam um carnívoro desenfreado, mas o corpo ele acaba se autorregulando. Mas eu vou dizer isso porque eu não quero que você saia dessa aula e se entupindo de ferro. Calma, porque o excesso de ferro pode causar oxidação no corpo também. Ele reage com oxigênio, causando uma reação chamada reação de Fenton, que pode ser problemática. Então, ferro é assim, 5 miligramas, 10 miligramas de reposição, tá bom? Calma, mais ideal de todos os ideais. Vai no médico, dosa, e aí vai junto com ele ou com a nutricionista e vê direitinho quanto você tem que tomar, tá? Se não, começa com doses pequenas. Ou vai na alimentação mesmo, porque
que é carne, verdura, tudo isso que a gente já falou, tá bom? O ferro, ele é super importante como uma nutriente pré-natal, a gente já falou, né? Porque ele ajuda no desenvolvimento neurológico da criança. Inclusive, existem estudos também falando, associando o aumento de casos de autismo às deficiências de ferro, das mães, claro, né? E que depois passa para a criança, porque a criança nasceu de uma mãe que tinha ferro, também não tinha ferro. Não é nada conclusivo, exatamente como o magnésio, que eu já falei na aula anterior, mas existe um apontamento, porque o ferro é super importante para o desenvolvimento neurológico da criança, tá? O ferro, ele melhora os sintomas de TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Crianças com esses déficits se beneficiam da reposição de ferro, quando precisa, tá, gente? É super importante você escutar isso, porque quando a gente fala assim, o elemento é bom, vale a máxima de Jesus Cristo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. O elemento pode ser maravilhoso, mas se você tem ele em boa quantidade, você não precisa mais, porque o excesso também é ruim, né? Então é o que eu estou falando. Falta de ferro é ruim? É, mas o excesso de ferro também é ruim. Então o que é bom? É a justa medida. Por isso que é importante dosar, né? Ou ter certeza do sintoma, para poder fazer a questão da reposição. E uma coisa muito interessante que muita gente tem e não sabe direito como tratar, é um negócio chamado síndrome das pernas inquietas. Eu não sei se você tem, ou você já viu alguém que tem, ou você sabe o que é isso. É aquela sensação de que as pernas, você tem que movimentar as pernas. As pessoas têm isso ou quando elas estão paradas assistindo televisão, fazendo alguma coisa, ou quando elas vão dormir. E é muito desconfortável para o paciente, porque ele precisa ficar mexendo com a perna, é um negócio que dá uma aflição na perna. Os estudos mostram que isso se beneficia com a reposição de ferro e complexo B, porque o complexo B também melhora a questão neurológica. Então, pernas inquietas pode ser sintoma de déficit de ferro. Olha só que interessante, a gente acha que déficit de ferro é só anemia, mas não, tudo isso, o ferro é importante. Uma coisa muito importante é o seguinte, o ferro é difícil de ser absorvido, já falei. Então, se você for tomar o ferro em cápsula, prefira o ferro quelado. Por quê? O que mais tem no mercado é o sulfato de ferro. O sulfato de ferro, é o ferro sulfato, né? O sulfato de ferro, ele não é um elemento orgânico, então ele é difícil de absorver e aí acaba jogando fora. Como é que você sabe que você está jogando fora? As fezes ficam pretas. Você está tomando e ele sai nas fezes, ele oxida, então fica preto. Se você está tomando um suplemento de ferro e as suas fezes estão ficando pretas, você não está absorvendo esse ferro, você está jogando esse ferro fora. E quando tem muito ferro passando pelo intestino, tem dois problemas. Irrita a mucosa do intestino, porque aquilo é ferro oxidado, como se fosse enferrujado, e pode causar constipação. Tem gente que prende o intestino de tomar ferro. Então, duas sugestões importantes. Quando você for usar o ferro, procure ferro quelado. O que é ferro quelado? É grudado num aminoácido que ajuda a colocar o ferro para dentro da célula e aí você não tem cocô preto, tá? Não tem fezes pretas. Ou o ferro oligoelemento, que pinga debaixo da língua. Quando você pinga debaixo da língua, ele vai para o sangue sem passar pelo digestivo. Gosto muito de um ferro oligoelemento da Vida Mater, que é bem purinho, não mancha o dente e tem uma absorção boa. Então, assim, o sulfato ferroso, ele funciona, mas ele tem esse probleminha. Ele acaba saindo muito nas fezes, você acaba tendo que tomar mais tempo para repor. Então, converse com o seu médico, converse com a pessoa que te trata e sugira que você quer um ferro quelado, tá bom? É a mesma coisa válido para as crianças. As crianças também podem ter constipação, pode ter irritação estomacal e pode ter uma absorção menor com o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é o mais prescrito porque ele é mais barato, ele tem na rede pública de saúde, funciona. Vai tomar um pouquinho mais de tempo, o seu corpo, dependendo da capacidade de cada um absorver, ele vai acabar absorvendo. Mas se você puder optar por um mais eficaz, que é o quelado ou o sublingual oligoelemento, você vai ter uma absorção mais rápida, você vai precisar de um tempo menor de reposição. E sempre vigie a comida, no sentido de incluir nos seus alimentos aquilo que faz você absorver ferro. O que dificulta a absorção de ferro? Vamos lá. Presença de parasitas, que rouba ferro, porque ele também quer essa energia.
Café em excesso, farinha branca em excesso, dificulta a absorção de ferro. Então, eu já falei, você come um bife com pão e depois você toma um café ou uma Coca-Cola, que é no refrigerante de cola, eles também têm cafeína, acabam atrapalhando. Ou, quando você tem uma gastrite, as gastrites também diminuem a absorção de ferro. Ou quando você tem uma inflamação intestinal, que também dificulta a absorção de ferro. Então, tem tudo isso que pode... Às vezes a pessoa fala assim, mas eu como carne, doutora Marta, eu sou carnívora, eu como carne no almoço, eu como carne no jantar, mas não tenho ferro. Porque tem uma série de outras coisas que pode atrapalhar. E tem alguns nutrientes que ajudam o ferro a entrar para dentro. Entrar para dentro é coisa de mineiro, né? Não tem jeito de entrar para fora. Alguns elementos que ajudam. Um é a vitamina C. Então, sempre tome ferro, ou com água com limão, ou com água com laranja, ou com água com acerola, né? Suco de acerola, ou com uma capsulinha de vitamina C. Vai ajudar. O que mais ajuda a colocar o ferro para dentro? Molibdênio, cobre. O cobre, ele ajuda, acho que a gente já falou de cobre, né, nesse Ter Saúde. Se não falou, eu vou falar. O cobre ajuda o ferro a fazer a hemoglobina. Então, às vezes, a pessoa tem ferro, mas esse ferro não vira hemoglobina, não vai para dentro da célula vermelha. E o cobre também ajuda a fazer isso. Então, molibdênio, cobre, vitamina C, são amicíssimos do ferro. E eles ajudam o ferro a parar onde ele tem que parar, que é dentro do glóbulo vermelho. O ferro só tem um lugar para ele dar, é ali. Claro, tem as células também, da mitocôndria, papapá, tem que ter ferro também, uma quantidade menor. E o exame que eu preciso fazer, né, que você precisa pedir para o seu médico te pedir, é hemograma, anota aí, ferro sérico e ferritina. Esses três vão dar ideia de como é que está o seu ferro, tá? Depois puder usar o cobre, aí vai, né? Mas um bom médico também vai te fazer um exame geral para ver se tem parasita, tá? Eu já até trato meus pacientes, eu nem peço exame de fezes porque tem muito falso negativo. E já falei isso em aulas anteriores, não vou repetir aqui. Mas então é isso, gente. O ferro é super importante e a falta dele dá um sintoma muito comum, que é fadiga, que foi o tema da minha aula anterior. Se você quer assistir sobre fadiga, foi uma aula muito legal, volta lá na aula anterior e assista. E a gente menciona também, num dos tópicos, que é uma aula muito completa, o ferro. Então é isso, eu espero que tenha te ajudado a você comer melhor, incluir alimentos mais saudáveis, mais cheios de ferro na sua vida. Se você é vegetariano e vegano, presta atenção no ferro, porque é desafiador você ter uma quantidade de ferro boa sendo um vegano, né, que não come nada de animal. Então, presta atenção para você não prejudicar a sua saúde, né? Que eu sempre brinco com meus pacientes que são vegetarianos e veganos, eu falo, ótimo a gente salvar um animal, mas você também é um animal a ser salvo. Então, tem que cuidar de você direitinho também, viu? É isso, ficamos por aqui hoje e eu desejo para você um lindo dia, uma linda noite, não sei que horas que você está assistindo essa aula, e dizendo que terça-feira que vem temos mais aulas. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e te proteja.